Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Me chamo Alan, sou bolsista de uma iniciação científica produzida e orientada pelo professor Dr. Rony Peterson Gomes do Vale, da Universidade Federal de Viçosa, do Departamento de Letras e Artes, e financiada pela FAPEMIG. Nossa pesquisa, então, teve como tema, como título, Piadas e Políticas Sanitaristas, Humor e Representação Sociodiscursiva nos Almanaques Farmacêuticos do século XX. Como objetivo geral da pesquisa, a gente tomou, a partir da análise das piadas de almanaques farmacêuticos do século XX, dos anos 30, 50, 60, 70, 80 e 2000, comecinho dos anos 2000, tomamos isso como corpus nessas piadas para podermos fazer uma análise dos atos de comunicação humorísticos ali dentro e como que eles se comportam a partir de ideais sanitaristas, higienistas e eugenistas. Tivemos como objetivo, então, mais especificamente falando, objetivos gerais. Analisar as estratégias linguístico-discursivas presentes nas piadas de AFs para a reconstrução das representações imaginários sociodiscursivos a respeito do homem brasileiro. E como objetivo específico tivemos reconhecer os múltiplos sujeitos que compõem a enunciação das piadas, descrever os contratos de comunicação estabelecidos, percrustar as condições e as circunstâncias que determinam a produção dos discursos nas piadas de AF. AFs é uma sigla para almanaques farmacêuticos. Verificar as relações interdiscursivas estabelecidas entre as piadas dos AFs e desvelar as representações sociodiscursivas referentes aos homens nos AFs. Nossa análise, então, começou a partir de uma leitura do próprio corpo do suporte, do próprio almanaque em si, antes de cair dentro das piadas. E nesse almanaque, a gente acabou encontrando determinados textos que evidenciaram, né, a existência de um discurso higienista e eugenista circulante ali dentro, como o da figura abaixo, onde se lê peso ideal para homens, e a gente tem uma imagem de um corpo, idealizado de um homem, que se refere ao título corpo, peso ideal para homens. E peso ideal para mulheres, repetindo o mesmo esquema do que aconteceu na imagem anterior. Então buscamos, a partir, vendo que no almanaque era um discurso frequente, a gente buscou nas piadas desses periódicos tentar entender como se dá essa transposição do discurso higienista e eugenista ao lado dos atos de comunicação humorística, como que esses dois trabalham juntos para que se passem determinados imaginários sanitaristas. E para tal, nós usamos as categorias fornecidas pela teoria semilinguística de Patrick Charroudot, principalmente o livro chamado Linguagem e Discurso, Modos de Organização do Discurso, dos anos 2008, e um trabalho em que ele publica para análise dos atos de comunicação humorísticos, de 2006. Entre os resultados que a gente obteve, a gente chegou ao seguinte, pegando o exemplo da seguinte piada. Dizia o pau d'água, eu bebo para esquecer, e retrucava o dono do boteco. Então pague se eu trago antes. A gente aplicando essa categoria de análise do corpus e das piadas, a gente chega aos seguintes dados. Primeiramente, uma análise dos recursos discursivos, como a gente chama. A gente percebeu que o sarcasmo foi a categoria, a partir da nossa aplicação de análise, foi a categoria mais frequente, categoria mais predominante. O que é o sarcasmo? O sarcasmo é essa exposição das ideias dizendo o que se quer dizer. Na verdade, a gente não está dizendo uma coisa querendo dizer outra. Não, é X para X, essa relação de igual para igual. Se pensa alguma coisa, se diz essa coisa. Essa relação de colocar em evidência mesmo. E a gente viu que esse sarcasmo ele era extremamente predominante, como a gente consegue ver. Ali, o personagem denominado dono do boteco pelo narrador da piada, a gente acaba percebendo que ele está se usando ali de um sarcasmo para poder falar diretamente o que ele quer, o que ele está pensando, sem esconder, sem ironizar isso. E a gente percebeu que isso acontece muito nas piadas de almanaque. E a gente, então, isso abriu oportunidade, né? Abriu um espaço para a gente criar a hipótese de que o sarcasmo ele vai ser uma estratégia discursiva ali dentro desse almanaque.
colocando uma estratégia que vai colocar em evidência o que se quer dizer sobre determinado alvo. E assim se acontece, né? É assim que ele vai se configurar nas outras piadas, colocar em evidência o que se quer dizer sobre determinado alvo. Uma outra categoria que se mostrou predominante, só que agora na análise análise dos elementos linguísticos das piadas, a gente percebeu que uma categoria muito comum é a paradoxal, como vocês conseguem ver aqui no gráfico apresentado. A gente chama essa de incoerência, uma incoerência comum. O que é essa incoerência predominante, essa categoria paradoxal que aparece muito? Determinados elementos linguísticos nas piadas, para que haja humor, o efeito de humor, a gente precisa de determinadas palavras ali que vão abrir espaço para criar isotopias, conexões de universo de sentido. E a categoria paradoxal é quando a palavra, determinada palavra, ela pode abrir para isotopias dentro de um mesmo universo. Ou seja, fica bem claro ali para quem está lendo, fazer conexão entre a piada, entre o que se quer dizer, entre o que pode parecer dizer, né? Esse tipo de coisa, entre os universos que a piada está conectando. Então, é porque elas estão dentro de um mesmo universo semântico. Por exemplo, na piada anterior, a gente tem, por exemplo, o esquecer, que ele fala beber para esquecer. Esse esquecer, a gente está vendo que está abrindo um universo, já que tem um personagem denominado bêbado falando. Se esquecer está abrindo brecha para a gente poder tanto imaginar que esquecer aquela frase famosa, esquecer da vida, ou também para a gente falar beber para esquecer, igual o dono do técnico interpretou, esquecer de pagar. Então, essa é uma. E isso é uma coisa bem verificável paradoxalmente, ou seja, não se usa de dois universos muito diferentes. Está tudo dentro ali do que o verbo mesmo significa. Então, a gente pode. Esse uso frequente dessa categoria paradoxal em relação às outras, bem mais da metade, né, como a gente consegue ver, esse uso frequente dessa categoria em relação às outras pode nos deixar abrir, dar a oportunidade para abrir a hipótese de que as piadas desses almanacs, elas usam como estratégia o humor de fácil entendimento, alinhado a um projeto político-pedagógico para chamar o seu leitor a uma cumplicidade sobre determinados comportamentos sobre os personagens masculinos representados nas tais. Seguindo, então, de que forma, então, é essa chamada à cumplicidade do leitor? Essa chamada, então, seguindo a nossa análise ainda, a gente percebeu que essa chamada é uma chamada derisiva, uma chamada que busca acusar o leitor, desmerecer o leitor. Não, leitor não, desculpa. Desmerecer o alvo, no caso, né? A gente está falando aqui. Chamando o leitor a fazer determinados julgamentos sobre os personagens que estão ali dentro daquela piada. E esse julgamento, aplicando novamente a teoria semilinguística, as categorias de análise da teoria semilinguística, de Patrick Charrodot, a gente tem que. A gente chega em conclusão que essa teoria, ela é. Que essa derisão ela aparece frequentemente, né? E essa chamada, então, que o ato de comunicação humorístico propõe, ele é um chamado que está chamando as pessoas, o leitor desses almanacs, a poder ter determinados comportamentos, a julgar os determinados comportamentos apresentados ali como comportamentos a serem evitados, a serem criticados, a serem desmerecidos. Ou seja, as piadas, então, a partir dos atos de comunicação humorística, elas buscam levar o leitor a julgamentos negativos sobre os comportamentos apresentados nelas. Esses comportamentos que são expostos se colocam sob a ótica eugenista e higienista. Ou seja, as piadas ali, como o próprio caso do bêbado, por exemplo, a gente pode pegar ali, já começamos ali na denominação de bêbado e de dono do bar, a gente consegue ver que o dono do bar, então, tá falando ali como se o bêbado fosse tomando toda essa, se usando de todos esses imaginários sobre aquele personagem, sobre aquele tipo de classificação de pessoa que bebe, usando todos aqueles imaginários ruins e falando, não esquece de me pagar. Então a gente está vendo ali que está chamando o leitor a julgar aquele comportamento do bêbado como uma coisa ruim, né? Assim como o dono do bar está apontando. Esses comportamentos que estão sendo julgados, eles são orientados pelos imaginários do próprio almanac.
E é ali que a gente vê que está sendo passado, junto com esse discurso humorístico, desses atos de comunicação humorístico ali dentro dessas piadas, esse discurso higienista e eugenista, orientando ali, aliado a um discurso político pedagógico de reformulação, um discurso que está orientando a como as pessoas podem tentar julgar determinados comportamentos sociais de fato na sociedade. E com o fato, a nossa pesquisa tem uma certa relevância, porque assim a gente se coloca num ponto muito importante, né? Ela se faz muito importante na sociedade, que até hoje bebe dos imaginários higienistas e eugenistas que nasceram no início do século XX. Entender o recurso de divulgação e as estratégias de convencimento propostas nos textos que contribuíram para tantas formações na sociedade é de extrema importância para olharmos para o presente que estamos inseridos. E estudar o humor como uma arma de propagação discursiva é de extrema importância para entendermos e não subestimarmos até onde vai o que consideramos algo puramente risível. Então, do mais é isso. Muito obrigado.